pessoal do Céu Humanamente, aqui seguindo a gente, muitíssimo obrigada pela audiência, por estarem conosco nesta quarta de noite. Hoje é quarta de cinzas, né? Quando vocês estiverem me assistindo, vai ser quarta de cinzas, né? Vai ser depois do carnaval. Espero que todos vocês tenham tido um carnaval muito bom, né? Carnivale, né? Festa da carne, festa das pulsões aí, onde as pulsões sempre foram muito mais admitidas. Aliás, sobre pulsões admitidas, né? É exatamente disso que eu falei no nosso último Selma na Mente. Que a terceira idade, o terceiro ato da vida, levando em consideração aquele vídeo da Jane Fonda, que está rodando aí no YouTube, muito bom, aliás, o terceiro ato da vida, foi nele que eu me inspirei para falar de tudo isso, mostra muito isso, né? Me tocou muito nesse sentido, né? Na necessidade que a gente tem de viver nas regras, nas normas, e que isso, eu não tenho nada contra as regras e as normas, absolutamente. Elas estão aí, a gente tem um contrato social para cumprir, nada contra isso. O assunto é quem controla quem. Se sou eu que uso as regras quando eu preciso delas, ou elas me usam e eu fico refém das regras e não tenho um espaço lúdico, um espaço da brincadeira da criança, do sonho da criança. E sob esse aspecto, né, quando eu não consigo tomar posse desse espaço lúdico, eu começo a adoecer. O meu espírito, o meu espírito, a minha alma, né, minha psique, como diria o Freud foi buscar no grego, né, psique, alma, né, para mostrar que a alma tem uma dimensão própria. E quando a alma tem uma dimensão própria e ela não é levada em consideração, né, e veja, historicamente falando, o carnaval é uma festa pagã. Mesmo com a implantação, né, com a existência do cristianismo na Europa, principalmente a Igreja Católica na Idade Média, você vê que o carnaval foi mantido, a festa do carnaval. Por quê? Porque se a gente não tem uma válvula de escape, a gente enlouquece. E é responsabilidade da gente ter uma válvula de escape. É responsabilidade da gente, né, tomar decisões que levem em consideração o fato de que a gente precisa dar conta das necessidades da alma. A gente precisa dar conta das necessidades da alma, né? E isso significa entender quando é que as regras devem ser cumpridas e quando as regras não devem ser cumpridas. E quando a gente fica nas regras que nos controlam, a gente perde uma coisa muito preciosa, que é a nossa experiência de vida. É como se a gente não tivesse o direito de se apropriar de tudo que nos caracteriza, de tudo que nos define, de tudo que nos faz existir. Então, é como se a gente não tomasse posse, né, de uma palavra que eu gosto muito de usar, que é do nosso patrimônio. O nosso patrimônio é tudo que a gente é capaz de viver e que muitas vezes a gente não vive, não se autoriza a viver porque acha que não faz parte das regras e das normas. Agora, quem escolhe ficar regido pelas regras, não usar as regras para quando elas são necessárias, somos nós. E por que será que a gente escolhe não viver uma vida mais livre, mais saudável, mais lúdica? Por que será que a gente escolhe as regras? Medo. Medo dos nossos desejos. Medo de o que fazer com aquilo que a gente deseja. Só que é muito importante a gente lembrar, e eu sempre gosto de falar disso, que se a gente não vai em direção ao que a gente deseja, nem que a gente não vai exercer o desejo, nem que seja só para a gente negociar com o desejo, né? Porque muitas vezes realmente o desejo se choca com a realidade num determinado nível
que é impossível que a gente exerça o desejo, né? Ele é proibido, ele é vetado pelas regras, de fato. Mas até para negociar com isso, negociar com o fato dele ser vetado, eu preciso tomar posse do desejo. Senão eu não sei quem eu sou, eu não sou capaz de tomar posse do meu potencial e viver uma vida mais plena. Então, a gente começa a ver que esse terceiro ato, esse terceiro momento da vida, esse momento em que a gente está caminhando para ele, talvez numa proporção de pessoas como nunca a história viu, né? Por conta aí da gente estar tomando posse dessa longevidade, né? Sempre levando em consideração que muitas pessoas geneticamente não têm aí uma compleição genética que permita isso, uma saúde que permita isso, e nenhuma condição social que permita isso. Mas veja, o que será que faz a vida mais rica, né? Esse patrimônio que a gente vai tomando posse? Uma outra coisa muito importante são as relações, né? A gente se autorizar a sentir, a gente se autorizar a entrar dentro das relações. E entrar dentro das relações significa entrar, não é viver superficialmente por medo de se machucar, né? É a gente perceber que a gente já passou por tantas coisas na vida, a gente já viveu coisas tão fortes, a gente chegou até aqui porque passou por essas coisas todas, que talvez nesse terceiro momento da vida não seja mais a hora da gente se poupar de viver integralmente essas emoções. Quer dizer, a gente tem histórico para viver. Claro, a gente pode estar mais frágil fisicamente falando, a gente pode até estar mais frágil psiquicamente falando, mas a gente tem a força da experiência. Agora, eu fico falando sobre o terceiro ato, mas tudo isso que nós estamos falando para o terceiro ato, que talvez seja alguma coisa mais livre, possa ser alguma coisa mais livre no terceiro ato, vale para a vida da gente como um todo, né? Eu falo sempre, morrer não é parar de respirar, né? Isso é mudar de fase do joguinho. Para quem é ateu é virar energia, para quem sei lá, algumas linhas do cristianismo é esperar o juízo final, para outras linhas do cristianismo, do budismo, do hinduísmo, enfim, ou do islamismo até, ou do judaísmo, reencarnar, né? Outros pensam em juízo final, como eu disse. Isso é parar de respirar. Agora, morrer no sentido outro é parar de viver. É a gente não viver por medo de aprofundar na relação. Isso vale para a vida inteira. Agora, talvez no terceiro ato, como a gente tem um histórico de ter vivido coisas tão fortes e ter chegado até onde chegou, talvez isso possa dar uma dimensão maior do que seja esse outro momento da vida. Para quem acha que o trabalho analítico não é para o terceiro ato, talvez seja o momento mais importante de libertação, que seja esse instrumental aí analítico para a gente se libertar de todas essas regras que podem nos escravizar e nos dar uma vida mais pobre nesse grande momento. Um grande beijo para vocês, um bom início de quaresma, porque agora começam as reflexões. Um grande beijo para todos.